Meu nome é Denise. Nós somos professoras e cursamos a segunda licenciatura em Pedagogia. Nós estamos aqui hoje para colocar em prática o nosso estágio obrigatório na educação fundamental. Portanto, seja muito bem-vindo à nossa aula. O tema de hoje é materiais de apoio para a aprendizagem. Agora, é interessante, pensar sobre esse assunto, porque a gente fica pensando que materiais são esses. Afinal de contas, nós temos aí um universo vasto de informações que nos auxiliam, durante o nosso dia a dia. E aí, então, esse vídeo ele é voltado, para os nossos queridos docentes, que tanto nos ajudam e encabeçam a linha de frente da educação, Então, a gente quer poder contribuir e a gente trouxe materiais muito legais, inovadores, que vão auxiliar e eu acredito que todo mundo vai gostar. Temos aqui 4 objetivos, para essa aula. Nós vamos apresentar diferentes materiais de apoio para a aprendizagem. Nós queremos incentivar o uso dos recursos tecnológicos em sala de aula. Queremos também oferecer aplicativos que auxiliem esses materiais de apoio e também explorar a tecnologia como prática educativa. Nós temos que falar da importância, que esses recursos têm na hora da gente planejar uma aula, da gente transformar o nosso dia a dia em algo mais interessante para os nossos alunos. Com certeza. E é pensando nisso que Leonardo Tomé diz: o futuro dos seres humanos depende da educação. Toda tecnologia e sua adaptação, trabalhada hoje, forma uma série de caminhos para o ser humano percorrer amanhã. Então, por que não elencar, a educação com a tecnologia, que vai tornar tudo muito mais fácil, E não só mais fácil, mas vai tornar a educação mais prazerosa, É uma forma de você poder aprender de uma forma totalmente diferente, Porque antigamente o ensino ele era totalmente tradicional. E hoje a gente vive uma era de tecnologia que nos oportuniza a gente poder trabalhar outros meios que vão nos auxiliar nessa empreitada. Esses materiais de apoio, eles são importantes tanto para os professores quanto para os estudantes. Porque para os professores, facilita a nossa vida, torna as nossas aulas mais dinâmicas e, em contrapartida, os alunos têm formas diferenciadas de aprender e assim eles vão se engajar mais nos estudos. Com certeza. Se a gente for parar para pensar um pouquinho e estudar um pouco dessa evolução que aconteceu no ensino, ela é muito interessante. Porque se você for parar para pensar na educação tradicional, no ensino tradicional, poxa, a gente não tem tantos requisitos que vão nos dar auxílio e suporte para dizer que, nossa, como é interessante e como é legal essa aula, Muitas vezes o ensino, ele era realmente engessado, Era imposto uma série de regras, uma série de informações pelo qual o aluno tinha que se moldar. E hoje, a gente já vive uma era completamente diferente, A gente, aí principalmente a gente falando das escolas públicas, que vive um momento da pedagogia histórico-crítica e que é super interessante porque, na verdade, o aluno vai ser preparado para transformar a sociedade. E por que não poder transformar e tornar essa educação, tornar esse ensino muito mais prazeroso, muito mais leve, muito mais gostoso? E é por isso que a gente veio trazer e abordar esses materiais. Esses materiais, eles são diferentes, A gente quer fugir um pouco dessa linha de usar livros, Não que os livros não sejam essenciais, eles são extremamente importantes. Mas, na verdade, o que a gente quer mesmo é mostrar que existem hoje muitas ferramentas que podem auxiliar, nesse ensino e que são muito, muito legais. Os livros didáticos, que são a ferramenta mais utilizada, com mais frequência, eles costumam trazer questões geralmente mais objetivas, que não estimulam o aluno a elaborar respostas pessoais, Estimulam ele a dar respostas já prontas e copiar muitas vezes as respostas. Então, esses novos recursos, eles permitem que a criança estabeleça novos padrões de pensamento, novas estratégias de aprendizado. Com certeza. E aí, além disso, torna uma coisa que a gente busca muito, Inclusive eu e a professora Denise, enquanto professoras, é tornar o aluno ativo, no processo de ensino-aprendizagem. E isso é muito interessante, porque quando você é um ser passivo, você só recebe, muitas vezes você não capta, aquela informação. Agora, quando você consegue perceber que você pode aprender de uma forma
gostosa, que você pode aprender de uma forma legal e que o ensino ele é interessante, aí as coisas são completamente diferentes. As coisas mudam porque você vai ter prazer em poder, como é que se diz? Em poder aprender, buscar respostas. Porque muitas vezes, quando a gente fala de tecnologia, e a gente falando aí, né, de dentro da sala de aula, às vezes a gente linka só com o quê? Com o projetor, né, com a televisão. A tecnologia, ela não só é isso, e é por isso que hoje a gente trouxe materiais de apoio totalmente diferentes do que a gente vê por aí. É claro que o projetor é uma excelente fonte, a TV é uma excelente fonte, mas a gente pode fugir um pouco desse paradigma e começar a buscar outras formas. Porque imagina só o seu aluno chegar em sala e se deparar com uma situação totalmente inusitada e achar que ele vai jogar, só que na verdade ele não vai jogar. Na verdade ele vai aprender. E aí os olhos dele vai se voltar para aquela situação de uma maneira completamente diferente. Então ele vai enxergar o ensino diferente, ele vai enxergar a disciplina diferente, ele vai enxergar o professor diferente. Então por que não tornar isso tudo prazeroso? Essa primeira ferramenta que nós vamos apresentar chama-se Mr. Buddy. Isso. Essa ferramenta aqui, ó. Ele é um aplicativo que ele está disponível tanto em Android quanto em iOS. E o Mr. Buddy, ele é extremamente interessante. Esse aqui é ele, ó. E esse daqui é ele. Mas como que ele vai se transformar? Então, você vai baixar, tá? Um papel mais durinho, um papel cartão, uma cartolina, e você vai montar o dado. Existem vários dados para várias finalidades, né? Nesse caso aqui nós vamos mostrar uma aula de ciências. Não existe apenas a possibilidade de trabalhar ciências. Você pode imprimir um dado para trabalhar geografia, para trabalhar língua portuguesa, para trabalhar história, que é muito interessante, matemática. Então, assim, são inúmeras possibilidades. Isso. E antes de mais nada, quando a gente baixa o aplicativo, também tem a maneira de como você vai encontrar esse dado, tá? Então, ele disponibiliza para você poder baixar a foto deste dado, e aí você procura fazer igual a professora Denise falou. Você procura um papel um pouquinho mais durinho, até porque você vai movimentar e mexer nele por várias vezes, e você vai imprimir. Aí depois que você imprimir, você faz a colagem, deixa ele desta forma, e aí ele vai se transformar. É o que a gente quer mostrar neste momento. Então, eu vou pegar o celular, eu vou abrir o aplicativo. Então, essa daqui é a primeira parte do aplicativo. Como a gente vai utilizar pelo telefone, a gente vai clicar em Fun Mode. Só que você também tem a opção de poder projetar na sua sala, assim todos os alunos vão conseguir visualizar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o aplicativo. E aí tá, eu tinha apenas uma caixinha e agora eu tenho o corpo do Mr. Buddy. E isso daqui é extremamente interessante, pode parecer ser super simples, mas na verdade isso daqui vai instigar o aluno a perceber a matéria de uma forma totalmente diferente. Então, por exemplo, aqui eu consigo visualizar o corpo todo dele, mas se eu quiser eu posso clicar nas partes e aí eu consigo trabalhar mais a fundo. Aqui, por exemplo, eu posso clicar na outra parte. Aqui eu posso clicar na outra parte. Então, a gente pode trabalhar diversas outras ferramentas. Então, assim, você pode fazer as formas geométricas de matemática, né? Se você pegar um outro cubo, você pode fazer as pirâmides do Egito para ensinar história. Uma infinidade de possibilidades. Exatamente. Que você pode ter. E além disso, você pode trabalhar, por exemplo, aqui o inglês, né? Porque ele vai disponibilizar as partes em inglês. Então você também pode trabalhar na sua aula de inglês. O mais legal desse aplicativo é que ele torna uma ferramenta interdisciplinar. E é o que a gente mais busca hoje em dia, né? Elencar os conteúdos de uma forma interdisciplinar. Então isso daqui é extremamente interessante, os alunos gostam e eles ficam assim super entusiasmados em poder ver, apesar de parecer um pouco besta, né? Digamos assim, mas é muito, muito, muito interessante. Eu acho que outra forma interessante também de utilizar é pedir para cada um dos alunos que eles possam montar, cada um monte o seu cubo, cada um usa no seu celular, né? E dessa forma eles vão desenvolver de forma mais autônoma o conhecimento que a gente quer passar para eles. É extremamente interessante e muito enriquecedor.
enriquecedor. A gente tem certeza que isso transforma a aula, e não só transforma a aula, transforma o conteúdo, transforma a disciplina, né? Com certeza, você trazer uma imagem é uma coisa, mas você trazer um aplicativo em que você vai trabalhar em específico aquelas partes do corpo, e além disso, o professor de outra disciplina poder também compartilhar desse material e trabalhar outras questões, é extremamente interessante. É muito legal. Eu fico super entusiasmada, eu confesso. Bom, depois desse aplicativo, nós também vamos trazer um outro aplicativo. O nome desse aplicativo é Toontastic 3D. Esse aplicativo ele vai permitir que a gente crie histórias, né, dentro de um cenário, dentro de uma imagem que você preferir. E aí você pode criar aulas de língua portuguesa, aulas de matemática, você pode criar cenários para colocar ali o conteúdo, para ilustrar melhor o que você quer passar. Então é bem interessante. Sim. Esse daqui você também tem a possibilidade de projetar ele dentro da sala para que todos os alunos consigam ver. E o mais legal desse aplicativo é que você consegue trabalhar toda e qualquer disciplina possível, porque dentro dele você vai criar a sua história, os seus personagens. O mais legal dos personagens é que você pode criar qualquer personagem que você quiser. Você pode criar ser humano, você pode criar animal, você pode criar um monstro. Enfim, tem uma infinidade de variações e colabora muito para que fique enriquecedor. E ele é super prático e muito simples de ser utilizado, apesar de parecer, né, ser um pouquinho complicado, mas ele não é. A gente até fez uma aula e a gente vai mostrar um pouquinho de como ficou. Além disso, eu posso trabalhar os ambientes. Se você observar aqui, ó, existem diversos ambientes diferentes. Eu tenho a sala de aula, eu tenho esse espaço aqui que parece um espaço meio de laboratório, eu tenho aqui ao ar livre, então ele te permite viajar por diversos lugares, muito legal, né? É isso aí, então vamos mostrar o aplicativo. Vamos lá, eu vou abrir o aplicativo aqui. Bem, e ele já vai abrir aqui na parte de eu criar uma história. Nós já criamos uma história, mas a gente vai mostrar só um pouquinho de como seria. Você vai clicar nesse de mais. E aqui ele vai te dar as opções da história que você quer. Então você pode criar uma história curta, você pode criar uma história clássica e você pode criar uma história científica. Como nós já criamos, quando você clica, ele vai te dar as opções de você ir criando o ambiente, né, de você ir criando o lugar, os personagens. E aí você vai narrando, e à medida que você vai narrando, ele vai criando e salvando. Tá? E no fim você verifica como fica. Como a gente já fez essa aula, a gente vai colocar aqui, a gente fez um pouco mais simples, só para que vocês percebam como é fácil e super útil de ser utilizado, tá bom? Essa aula aqui é uma aula de língua portuguesa, explicando substantivo. Vocês já repararam ou já pensaram para analisar nessa sala de aula que vocês estão vendo aqui agora? Tem uma série de objetos, certo? Nós temos aí a cadeira, a mesa, o lápis, o livro, o quadro, a janela. Tudo isso é um objeto. E tudo isso tem um nome, super normal. Dentro da língua portuguesa, esses nomes, eles têm um significado. Exemplo, a cadeira, ela é um substantivo. A mesa também é um substantivo. Então, basicamente, substantivo é tudo aquilo. Bom, é isso que a gente queria mostrar para vocês. Ali é claro que havia apenas a professora, mas eu poderia ter colocado vários alunos de diversas maneiras, de diversas formas, mas é só para mostrar para vocês o tanto que fica legal, fica super interativo e fica diferente, porque às vezes a gente tá ali explicando, né, de uma forma monótona e às vezes os alunos estão ali, né, viajando e pensando em outras coisas. E essa é uma maneira de você prender a atenção do aluno e mostrar para ele também que existem outras formas, né, dele poder aprender, dele poder adquirir conhecimento. Exatamente. Então a nossa próxima ferramenta que a gente vai apresentar aqui chama-se Plickers.
muito legal, muito interessante, porque permite uma nova forma de avaliação, tá? Nessa avaliação, os alunos vão interagir de forma dinâmica e a gente pode também trabalhar em grupo as questões que a gente quer passar para eles. O Picles, eu acho que ele veio para salvar o mundo dos professores, porque a gente tem todo aquele trabalhão com aquele monte de papéis e carrega para cima e para baixo e tem que corrigir um monte de questões. E o mais legal dele é que ele já corrige as questões para você e ele já mostra a quantidade de erros e acertos que cada aluno teve. Ele é um pouco mais complexo, mas é no sentido de você ter que colocar as informações, né? Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, na foto, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente entra no aplicativo é que ele vai pedir para você colocar as informações. Então, você tem que colocar a informação, qual é a turma, o nome dos integrantes dessa turma e você vai elencar ela, é uma turma, se é o terceiro ano A, se é o terceiro ano B, se é o terceiro ano C. E você pode fazer isso com todas as turmas que você tem. Depois que você fizer isso, você cria uma atividade. Só que lembrando, não precisa ser só uma atividade. Eu vou dar uma atividade. Não, você pode fazer atividade, você pode fazer prova, você pode fazer simulado, você pode fazer tudo o que você quiser. Ele permite com que você coloque imagens, com que você coloque música e que você coloque a pergunta do jeito que você preferir. Então ele te dá essa flexibilidade de você poder brincar com as questões. Exatamente, você pode fazer questões de múltipla escolha, você pode fazer questões de A, B, C ou D, né? Questões do tipo C, enfim, são diversas possibilidades de fazer questões. Isso. Você vai poder colocar textos para ilustrar melhor a sua questão, é ótimo para o professor de português, né? Porque ele pode colocar textos, imagens, pode colocar uma tirinha, né? É muito interessante. E como que ele vai basicamente funcionar, né? Porque aí fica a pergunta, né? Como que ele vai me dar as respostas certas dos alunos, dos alunos e as respostas erradas? Funciona basicamente da seguinte forma. Não é necessário que o aluno tenha telefone e nem internet. Basicamente, o que precisa é o professor ter um notebook ou um telefone, porque pelo próprio telefone você também consegue. E aí, o que você vai fazer? Você pode projetar a imagem das questões na sala, ou se você quiser apenas ler, ou se você quiser copiar no quadro, fica a seu critério. Mas às vezes você quer colocar uma imagem, quer colocar um texto, fica muito mais viável para você poder projetar. Depois que você faz essa projeção, dentro do aplicativo, ele vai liberar um QR Code para cada aluno. Então, ele vai liberar ele enumerado e de uma forma específica. Só que você pode utilizar esse QR Code para todos os alunos, tá bom? Isso daí, ele não vai causar nenhum problema. A única coisa que precisa, eles precisam ser de turmas diferentes. Só isso. Então, por exemplo, você tem uma média de 35 alunos. Você pode imprimir 35 QR Codes e esses 35 é os que você vai utilizar em todas as turmas, não precisa imprimir mais do que isso. Basta você numerar cada QR Code com o número do aluno da chamada, por exemplo. Aí não vai ter erro. Isso. E aí o mais legal dele é que se você precisar imprimir uma quantidade muito maior de QR Codes, ele também te permite. Assim como ele te permite imprimir em tamanho pequeno, grande, médio, o que você preferir. O que a gente aconselha, a experiência que a gente tem em sala, é que quanto maior, melhor. Porque assim fica mais fácil para você poder posicionar o celular e captar as informações. Mas vamos entender então como que a gente vai captar essas informações, né? Então não precisa ser um celular de última geração, basta ser um celular com internet e uma câmera. Exatamente. Você vai apontar a câmera para as respostas dos estudantes. Então cada estudante recebeu um QR Code. A posição do QR Code que o estudante apontou para a sua câmera vai indicar se a questão dele é A, B, C ou D. Vamos dizer que o aluno respondeu a letra B, aí o outro aluno respondeu a letra C. Você vai apontar para todos os alunos e aí na sua câmera vai captar todas as respostas dos alunos. E aí ele já vai calcular e te dar os resultados. Esse aplicativo, ele é um gênio. Eu sou muito grata, né, ao ser humano que criou esse aplicativo, porque ele vem para facilitar. E às vezes a gente fica se perguntando, será mesmo que ele faz tudo isso? Sim, tanto eu quanto a professora Denise, a gente já aplicou dentro da sala. É super interessante, os meninos ficam super empolgados, sem contar que a gente não perde tempo
tendo que passar as informações para a plataforma. Muito pelo contrário, a gente ganha, porque isso vai facilitar muito. Então, por exemplo, tá vendo essa imagem aqui? Ó, o professor tá com um telefone e ele tá mirando. E aí cada aluno, de acordo com a chamada, vai receber o seu QR Code. E aí ele vai linkar esse QR Code com o telefone dele. Quando ele linkar aqui, ele já tem as respostas. Então, ele sabe qual é o QR Code que está certo e o QR Code que está errado. Por quê? Porque é de acordo com o que o aluno apontar, conforme a própria professora explicou. Então, ele vai mirar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar por toda a sala, ok? E depois que ele passar por toda a sala, ele vai captar todas essas informações e vai linkar com o nome do aluno. E aí lá, quando você clicar na turma, ele já vai aparecer as questões que o aluno errou, as questões que o aluno acertou e quantas ele acertou e quantas ele errou. Uma questão muito interessante pra gente falar aqui é que esses aplicativos são de graça. Eles não precisam pagar uma mensalidade para utilizar. O Plickr, você pode aplicar a sua avaliação de 5 em 5 questões, né? A não ser que você queira fazer mais questões, aí você vai pagar uma mensalidade. Tá? Então, interessante dizer isso, que são de graça. E essa questão, assim, até mesmo que você tenha que, por exemplo, aplicar de 5 em 5, eu te digo, ainda assim compensa, ainda assim vale super a pena. E é muito interessante essa afirmação que a professora ressaltou. Por quê? Porque eles são de graça, eles têm uma série de ferramentas, eles têm uma série de informações, mas eles são todos de graça. Então, assim, a gente quis trazer esses materiais porque às vezes a gente acha que tudo é pago, mas na verdade não é. E assim, tem vários aplicativos que a gente conhece, mas a gente decidiu trazer esses 3 que foi, né, os que mais aguçaram os nossos olhos e que a gente também já teve uma experiência em sala para poder ter propriedade para falar. E a gente gostou tanto que a gente decidiu falar sobre eles aqui no vídeo. Então a gente espera que vocês tenham gostado, a gente espera que tenha contribuído um pouquinho e que você possa fazer uso assim como a gente faz, porque a gente gosta muito, muito mesmo, né? Dá pra ver a nossa empolgação. E a gente espera que a gente tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night.